Fala galera, novamente eu aqui. Seguinte, vamos continuar então nossos conteúdos. Falei para vocês na aula passada, dei uma relembrada, né, que é conteúdo do primeiro ano de impulso e quantidade de movimento. E aqui nós estamos quase chegando já no final desse conteúdo, que o foco ali são as colisões e esta propriedade dos sistemas, que é a conservação da quantidade de movimento. O que significa isso? Isso significa que quando os sistemas são isolados, ou seja, eu não tenho força externa agindo sobre o sistema, tá? Eu tenho Ficou torto, e aí tá me incomodando. Eu tenho a conservação da quantidade de movimento. Então, quando eu não tenho forças externas, não tenho nenhum objeto fora do sistema aplicando uma força ou um atrito, alguma coisa assim, eu tenho uma conservação da quantidade de movimento. E isso, isolado, espera aí que eu não consigo fazer ao mesmo tempo. E isso nos permite, então, a compreender e prever situações futuras e anteriores. Colisões, por exemplo, que é a situação que vocês verão no próximo vídeo, tá? Que não tem nenhum exercício no material de vocês. Depois eu posso até montar uma listinha para a semana que vem. Não quero sobrecarregar vocês demais, tá, gente? Eu sei que eu tô postando bastante coisa, mas a ideia é que a gente tirar um pouquinho o nosso atraso para depois a gente ficar mais tranquilo e andar num ritmo ali, vamos dizer assim, mais sadio, tá? Desse conteúdo, desse ano. A conservação da quantidade de movimento, normalmente ela é aplicada deste jeito, tanto para colisões, que é o assunto seguinte, quanto para explosões, tá? Meu Deus do céu, que letra horrível. Explosões. Quanto para empurrões. Ô, professor, empurrões? Aqui eu vou colocar empurrões, mas pode ser um tiro, um canhão atirando, tá? Uma situação em que eu tenho corpos inicialmente juntos e depois eles se separam por algum motivo, ou por uma explosão, né, ou por empurrão, ou uma colisão, que os dois corpos colidem um com o outro. A gente continua falando de energia em alguns pontos, tá? Mas em geral a gente trabalha sistemas com conservação da quantidade de movimento. É com este princípio que a gente vai, que os criminalistas analisam, por exemplo, da onde que vem um tiro, pela quantidade que ele penetrou na pessoa, um acidente automobilístico, como que foi que velocidade um objeto estava antes, tá? Então eu estou pensando em um sistema isolado, isso é importante. E eu estou pensando no sistema. Os corpos podem mudar de massa ou de velocidade, então posso ter uma alteração individual da quantidade de movimento. Mas no sistema, como um todo, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Então, não se esqueçam, eu estou falando de sistemas. Aqui eu estou trabalhando com sistemas. Se você for aplicar isso para um corpo sozinho, se ele for seu sistema, beleza. Se não, você não pode aplicar isso. Tá? Outra coisa importante, você tem que lembrar do referencial. Porque como a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, você precisa estabelecer um referencial ali para você conseguir estabelecer quais vetores são positivos, quais são negativos e assim por diante, tá? Então, isso, na verdade, é uma ideia, tá? Ideia, quando eu aprendi a escrever, tinha acento. Aí tiraram o acento e para mim toda vez fica estranho ficar ideia, tá? Então, isso aqui é uma ideia que você precisa ter na sua cabeça, uma informação que você precisa ter para resolver os problemas, tá? Aqui nós temos dois exercicinhos para mostrar para vocês como que funciona. Então esse vídeo é um pouco mais curto do que os outros que eu mandei. E vamos lá. Então, esse primeiro exercício fala o seguinte: um automóvel a 30 metros por segundo choca-se com a traseira de outro de igual massa, que segue no mesmo sentido a 20 metros por segundo. Os dois ficam unidos. A velocidade comum imediatamente após a colisão será. Então vamos lá. Temos aqui um
uma superfície, né? Professor, mas é uma colisão, você falou que é colisão, a gente vai ver depois. O que a gente vai ver depois da colisão, na verdade, são os tipos de colisões, a relação com a energia. Por enquanto, na conservação da quantidade de movimento, a gente consegue até trabalhar, mas não totalmente. Então temos aqui um objeto, eu vou fazer sempre bolinha, porque né, é mais facinho. E aqui eu tenho a mesma bolinha. Deixa eu já pintar a bolinha aqui de verde. A outra eu vou pegar o azul. Professor, eu sou daltônico, para mim tudo é a mesma cor. É a vida, né? A vida. E aqui agora os corpos estão unidos, tá? As bolinhas mudaram de tamanho. Vou mudar, mexer aqui. Elas mudam de tamanho. Deixa eu tentar só acertar o lugar dela aqui, né? Aí. Então temos a bolinha aqui. Qual que é a situação inicial do meu problema? A situação inicial é que um dos corpos está vindo com uma velocidade de 30 metros por segundo e o outro tem velocidade de 20 metros por segundo. E depois da colisão, eles permanecem unidos com uma velocidade que eu desconheço. Então a velocidade final nós não sabemos. Essa aqui é de 30 metros por segundo. Chamarei esse corpo de corpo A. E aqui eu tenho uma de 20 metros por segundo. Eu chamarei esse corpo de corpo B. Tá tudo para o mesmo lado? Aqui o referencial nem seria O, sabe? Uma coisa... Mas eu vou estabelecer um referencial que para a direita é positivo. Aqui eu tenho a situação antes e aqui eu tenho a situação depois. Segundo o que eu falei para vocês, a quantidade de movimento inicial é igual à final para o sistema. Quem está em movimento no início do meu problema? O corpo A, quantidade de movimento inicial de A, e o corpo B. Depois eles estão unidos, então a quantidade de movimento final é do A e B juntos. Como que eu calculo a quantidade de movimento? Massa vezes a velocidade inicial, para o caso da velocidade inicial. Massa de B vezes velocidade inicial de B. Depois da colisão, como eles estão unidos, eu vou somar as massas, porque é como se fosse um novo corpo, tá? Um corpo diferente com uma massa maior. Bom, a massa de A eu não sei, vou chamar de M, porque ele fala que as massas são iguais. Então vou chamar de M. Velocidade inicial de A é 30, a massa de B é a mesma, a velocidade inicial é 20, que é igual a soma das massas, que dá 2m vezes a velocidade final. 30m com 20m, 50m, que é igual a 2 vezes a massa vezes a velocidade final. Só que essas massas eu simplifico. E aí eu vou continuar aqui. Velocidade final é 50 dividido por 2. A velocidade final é de 25 metros por segundo. Esta é a velocidade após a colisão. Então eu apliquei uma ideia, uma propriedade dos sistemas, que é a conservação da quantidade de movimento. Sistemas isolados, não tem ninguém aqui interferindo de fora. E eu consigo calcular a velocidade final. Professor, como você sabe que o A está mais rápido? Porque se ele estivesse mais lento e o da frente ele estivesse mais rápido, eles não colidiriam, não é verdade? Então, o que eu tenho é que o corpo A está mais rápido que o corpo B. Poderia estar indo para a esquerda, para cima, para baixo? Tanto faz. Tá? O importante aqui é que você, quando você monte o seu esqueminha, esse esqueminha não viole o que o enunciado te passa de informação, tá bom? E o outro exercício, que também está na apostila de vocês, é um pouquinho maior, tá? Que é da Unicamp, na página 35. Tempestades solares são causadas por um fluxo intenso de partículas de altas energias ejetadas pelo Sol durante erupções solares. Esses jatos de partículas podem transportar bilhões de toneladas de gás eletrizado em altas velocidades, que podem trazer riscos de danos aos satélites em torno da Terra. Uma curiosidade aí que é essa radiação que, quando é capturada pelo campo magnético da Terra e cai nos polos, onde o campo é mais intenso, gera a aurora boreal no hemisfério norte e a aurora austral no hemisfério sul. Professor, como que eu vou lembrar os nomes das auroras? A Austrália fica no hemisfério sul, então a aurora austral fica no hemisfério sul. Olha só. Considere que uma erupção solar em particular um conjunto de massas de partículas igual a 5 kg. Então, a massa das partículas é de 5 kg.
Deslocando-se com uma velocidade de módulo. A velocidade das partículas é de 2 vezes 10. Oh, meu Deus. Eu apertei o botão aqui sem querer. Nossa senhora. 2 vezes 10 a quinta metros por segundo. Choca-se com um satélite de massa 95 kg. Então a massa do satélite é igual a 95 kg. Que se desloca com velocidade de módulo igual à velocidade do satélite é de 4 vezes 10 a terceira metros por segundo, no sentido contrário. Puf, negativo aqui. Tá, eu vou estabelecer então que para onde as partículas estão indo é positivo. Se a massa das partículas adere ao satélite, ou seja, eles permanecem juntos, qual a velocidade final? Então é basicamente o problema anterior, só que agora eu tenho as partículas aqui, representadas muito bem por esse desenho, indo nessa direção com 2 vezes 10 a quinta metros por segundo. E o satélite, que vai ser esse treco aqui, o satélite, muito bem desenhado, olha que coisa bonita, com uma velocidade contrária de 4 vezes 10 a terceira metros por segundo. Vou colocar o negativo aqui. Então, se eu, no meu referencial, falei que a velocidade do satélite é negativa, eu estou considerando que o lado esquerdo é negativo e o direito é positivo. Depois da colisão, eles permanecem unidos e vão para um dos lados. Eu não vou desenhar. Vamos descobrir para que lado que eles vão, porque eu não sei para que lado que eles vão. Tá? Apesar que é meio assim, meio garantido que ele vá para a esquerda, né? Porque o satélite tem muito mais massa, muito mais inércia. É muito mais difícil mudar o sentido do movimento do satélite do que das partículas. Mas vamos lá. Quantidade de movimento inicial é igual a final. A inicial é a das partículas mais a do satélite e o final é o conjunto satélite e partícula. Massa das partículas, velocidades iniciais das partículas, mais massa do satélite e velocidade inicial do satélite, que é igual a massa do conjunto vezes a velocidade final. Vamos para os valores. Massa das partículas, 5. Espera aí. 5. Velocidade inicial das partículas, 2 vezes 10 a quinta. Eita, que coisa horrível. 2 vezes 10 a quinta. Mais a massa do satélite, que é 95. Velocidade do satélite eu coloquei como negativa. Não pode trocar o sinal aqui, hein? Não pode trocar assim. Se você estabeleceu o sinal, respeite. Não deixe assim o sinal. A soma das massas é 100 vezes a velocidade final. Bom, aqui eu tenho 10 vezes 10 a quinta, mais 95 vezes menos 4. Então, na verdade, eu já vou aqui arrumar. Deixa eu só puxar aqui para o lado. 95 vezes 4. Então, menos, né? Porque mais com menos. 380 vezes 10 a terceira. Que é igual, eu vou colocar aqui 10 ao quadrado. Velocidades finais. A partir de agora, você pode fazer um monte de coisa aqui. Matematicamente, você tem vários caminhos para serem seguidos. O que eu vou fazer, porque, sei lá, vou fazer diferente. Eu vou transformar tudo em 10 ao quadrado, para poder simplificar. Na verdade, deixa eu pensar bem. Não, não vou fazer isso não. Mudei de ideia. Vida é isso aí, mudar de ideia. Eu vou fazer a subtração mesmo. Por quê? Porque, sim. Só que para fazer a subtração, eu preciso que os expoentes sejam iguais. E aí não existe uma regra. Mas o que eu recomendo sempre é: vá do expoente mais longe do zero para o mais próximo do zero. 5 é um número que está mais distante do zero do que 3. Então é este aqui que eu vou alterar. Eu vou transformar esse número em 1000 vezes 10 a terceira menos 380 vezes 10 a terceira, que é igual a 10 ao quadrado, velocidades finais. E agora eu posso subtrair porque o expoente é o mesmo. 1000 menos 380, eu tenho 620 vezes 10 a terceira é igual a 10 ao quadrado, velocidades finais. Tá? Vou fazer a continha aqui então. 620 vezes 10 a terceira
dividido por 10 ao quadrado, que é igual à velocidade final. Bom, vou arrumar as notações. A velocidade final é o expoente está embaixo passa para cima negativo, ou subtrai, né? 3 menos 2, 1. Então a velocidade final é de 6.200 metros por segundo. Aí você olha e fala, ué, professor, você tá loucão? Você falou que quem ia arrastar o quê aqui era o satélite que ia arrastar. Então, a velocidade deu positivo, então significa que o conjunto pós-colisão está indo para a direita. Olha aí, ó, eu me confundi, gente, acontece isso. Não dava para saber antes, né? Porque apesar do satélite ter uma massa muito maior, ó, o satélite tem quase 10 vezes mais massa, né? De 5 para... Não, quase 20 vezes mais massa, né? De 5 para 100, mais ou menos. 20 vezes. Só que a velocidade ali, um é 10 à quinta, o outro é 10 à terceira. Então é mais ou menos umas 100 vezes maior. Então você tem a velocidade influenciando tanto, está tão mais rápido essas partículas que elas arrastam o satélite para o outro lado. Tá? Um caminhão, quando bate num carro, normalmente o caminhão arrasta o carro, a não ser que o carro esteja a 300 km por hora e o caminhão a 1 km por hora, desengatado. Então existe a chance de você arrastar o caminhão para trás. Só que para isso a velocidade tem que ser muito alta. Certo? Então, sobre conservação da quantidade de movimento, é isso. O próximo vídeo que eu vou fazer, que é o último dessa nossa quinta-feira aqui, é sobre colisões. Eu vou explicar as colisões e os tipos. Não haverá exercícios nesse vídeo, tá bom? Então, depois a gente pode até separar alguma coisinha. Ok? Então, nos vemos daqui a pouco, ou quando vocês forem ver essa aula. Até mais.